As coisas desse mundo têm te atraído? Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo do livro de Atos, hoje Atos capítulo 20. Mas antes de começarmos o estudo, é necessário então lembrarmos que nós temos estimulado a igreja a ler a Bíblia toda e temos indicado a Bíblia 365, porque com ela você conseguirá concluir a leitura da Bíblia em um ano. Nela você lê um capítulo do Antigo Testamento, um capítulo do Novo Testamento, um salmo e um trecho de Provérbios. A gente tem pedido também que você, além de curtir esse áudio, esse vídeo, que você compartilhe também com seus amigos para que eles também possam ser edificados. E pedimos também, sugerimos que você participe de um dos estudos ali da igreja. A gente tem estudo na segunda-feira na parte da tarde, nós estamos estudando então o Sermão do Monte, na segunda-feira à noite o Panorama Bíblico, na quarta-feira de 7 às 8 nós temos estudado também ali o Sermão do Monte, na quinta-feira à tarde e à noite nós temos estudado o livro de Atos e aos domingos estudado 1 Pedro. Então participe de um dos estudos. Depois dessas sugestões, dessas recomendações, vamos então para o texto de Atos, capítulo 20. Eu quero compartilhar com vocês a partir do versículo 22, que fala: Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia com lágrimas. A gente percebe então que num primeiro momento, Paulo já estava falando então, né, para o pessoal aqui da cidade de Éfeso, lá em Mileto, qual que era o propósito dele, que era então ir para Jerusalém. Lá no versículo 16, fala que Paulo decidiu não aportar em Éfeso, porque ele queria muito ir ali para Jerusalém. E aí então ele vai aportar em Mileto e ali ele pede para chamar os presbíteros da cidade de Éfeso. Então, o Paulo, ele já sabia qual que era o propósito, já desde antes ali dessa viagem, ele já vinha sentindo que ele precisava ir para Jerusalém e que ele também iria para Roma. Então agora a gente vê Paulo falando que ele está indo então para Jerusalém e duas coisas ele sabe, né? A primeira é o que ele não sabe. Ele não sabe o que vai acontecer com ele em Jerusalém, mas ele sabe que nunca mais verá os irmãos aqui da cidade de Éfeso. Amós, capítulo 3, versículo 7, diz que certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas.
E como eu falei no capítulo anterior, desde o capítulo 19, Paulo já sabe que ele vai para Jerusalém e que ele também vai parar em Roma. Ele só ainda não está sabendo como as coisas vão acontecendo. Porque quando Deus tem um propósito nas nossas vidas, ele não revela às vezes tudo de uma vez, mas ele vai revelando passo a passo. Por isso que uma boa oração para nós fazermos é: Senhor, mostra-nos o próximo passo. Então, essa é a primeira parte que eu queria destacar aqui desse texto. Mas uma outra parte que eu quero destacar aqui é que Paulo vai continuando, né? Porque eu li só até o versículo 31, mas continuando ali no versículo 32, ele vai falar tantas coisas ali, né? Vale a pena, como nós já temos falado aqui, que você leia todo o capítulo para que você entenda bem essa mensagem mais curta que a gente tem passado. Mas Paulo, ele vai falar lá no versículo 33 que ele não cobiçou a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém, que o propósito dele é única e exclusivamente pregar o evangelho. No versículo 24, ele fala que o propósito dele é testemunhar do evangelho da graça. Então, o evangelho que nós aqui no livro de Atos citamos tantas vezes a respeito do evangelho, a respeito da salvação do homem, que é só através do evangelho, que nós não conseguimos acrescentar nada na nossa salvação, o sacrifício de Jesus é suficiente. Mas ele vai falar que a preocupação dele com a igreja é que ele sabe que virão outros para tentar devorar a igreja, pessoas que às vezes vão sair do próprio meio da igreja e outros que vêm de fora com a intenção exatamente de destruir a igreja e pregar um outro evangelho que não o de Cristo. Por isso nós precisamos conhecer bem o evangelho. Porque uma vez que nós sabemos o que é o evangelho, pode-se pregar qualquer outra coisa que não o evangelho, que se nós estivermos firmados no evangelho de Cristo, nada disso vai conseguir nos tirar. As pessoas vêm, né, essas que são levantadas aí pelo próprio diabo para tentar então derrubar a igreja, vão vir de várias formas, com várias propostas, mas principalmente com algo que é contrário ao que o apóstolo Paulo falou aqui no versículo 33. Porque aqui ele fala: olha, eu não cobicei nem ouro, nem prata, nem roupa de ninguém. Essas pessoas que são levantadas do inferno, elas são exatamente o contrário. Elas querem o ouro que Deus tem nos dado, as roupas que Deus tem nos dado. Eles querem tudo, como diz, como o Senhor Jesus fala lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Então nós temos que conhecer muito bem a mensagem verdadeira para quando vier a mensagem falsa, nós não nos iludirmos e não nos deixarmos enganar. Então é necessário a gente conhecer muito, muito bem essa mensagem. Mas então Paulo vai falar então a respeito dessa postura dele, dessa postura de não querer nada e cobiçar nada de ninguém. A gente vai percebendo que o Paulo fala aqui é bem o que Charles Spurgeon, né, grande teólogo, falou, que quanto mais do céu tem em nós, menos da terra nós queremos. O apóstolo João, lá em 1 João capítulo 2, versículo 16, ele fala que tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Então, quanto do mundo nós queremos? Nós precisamos entender que é, Deus nos abençoa com coisas desse mundo, mas que nós não devemos nos apegar às coisas desse mundo. Um grande pregador, certa vez, falou que
Deus nos abençoa para que a gente possa tomar um sorvete e pagar um sorvete para o nosso irmão. Então nós não nos prendemos às coisas desse mundo. Nesse mundo, o cristão, ele ama as pessoas e usa as coisas, mas as pessoas que vivem nesse mundo e que são dominadas por esse mundo, eles amam as coisas e usam as pessoas. Então, o desejo do meu coração é que você faça como Paulo falou tantas vezes na Bíblia, mais especificamente duas de forma bem clara. Uma vez ele fala em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, ele fala: examine, pois, o homem a si mesmo. E a segunda vez que ele fala desse autoexame está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, onde ele diz: examine-se para ver se vocês estão na fé, provem-se a si mesmo, não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. Examine-se e perceba quanto que existe dos desejos desse mundo no seu coração. Se examine para ver se você continua firme na fé e nunca se esqueça que nós amamos as pessoas e usamos as coisas. E esse mundo ama as coisas, por isso usa as pessoas. Então que nós venhamos nos examinar, saber qual que é o propósito de Deus na nossa vida, porque ele revela, antes de fazer qualquer coisa, ele revela aos seus servos, os profetas. Então, perceba o que Deus tem te revelado, se volte para ele, cumpra o seu propósito e desapegue-se das coisas desse mundo, e que o Senhor te abençoe.